SBT Rio Grande Manhã. Oferecimento. Sicredi. Seu sonho pede Poupede Sicredi. Comece a poupar hoje mesmo. Óticas Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. E O Boticário. Florata. Transforme o mundo à sua volta. Olá, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, 31 de julho. Veja os destaques do SBT Rio Grande Manhã. Uma adolescente morreu baleada durante um tiroteio em uma das regiões mais violentas da capital. A menina de 15 anos estava em uma parada de ônibus na Vila Cruzeiro e, segundo a polícia, foi vítima de uma bala perdida. Vacinação em massa contra a meningite começa hoje em Cachoeirinha. A população entre 1 e 19 anos tem que receber a dose. A decisão foi anunciada depois da confirmação de mais uma morte pela doença. A audiência de custódia vai agilizar o trabalho na Justiça, na decisão de prender ou não suspeitos detidos em flagrante. Grêmio tem desfalque para o jogo de amanhã. Giuliano não enfrenta o Fluminense de Ronaldinho Gaúcho. Espetáculo no céu. A lua cheia iluminou Porto Alegre nesta madrugada. E quem viu o meteoro que cruzou o Rio Grande do Sul? O fenômeno é raro e encantou muita gente. Acerte seu relógio agora às 7h01. Em Porto Alegre faz 18 graus neste momento, máxima de 31. Os servidores do Estado começam a sexta-feira em alerta. O vice-governador José Paulo Cairoli confirmou que os salários do funcionalismo serão parcelados. O anúncio oficial, com a determinação de valores e ponto de corte, deve acontecer nesta manhã em uma entrevista coletiva. Os funcionários protestam desde a quarta-feira, na expectativa de pressionar o governo a reverter qualquer decisão. Neste sentido, eles ameaçam parar caso haja o parcelamento. Os protestos têm acontecido em frente ao Centro Administrativo do Estado. Ontem, com narizes de palhaço, faixas e um apitaço, centenas de funcionários públicos fizeram manifestações. 15 entidades sindicais participaram do ato. Extraoficialmente, um documento que circula entre o funcionalismo diz que o pagamento de hoje seria até um teto de R$ 1.800. Quem ganha acima deste limite receberia o restante de forma parcelada. E um fenômeno no céu de Porto Alegre chamou a atenção de muitos gaúchos na noite passada. Muitos acham que viram aí uma estrela cadente por volta das 9h da noite. Luciane Coman, afinal, que fenômeno foi esse, hein? Bom dia para você. Bom dia, Ediene. Bom dia a todos. Olha, os astrônomos descrevem este fenômeno como um meteoro ou um pequeno asteroide. E foi isso que cruzou o céu aqui do Rio Grande do Sul, do Uruguai e de parte da Argentina. A gente tem algumas imagens, uns vídeos ótimos de quando esse meteoro cruzou o céu de Buenos Aires e também de algumas cidades do Uruguai. São imagens impressionantes. E olha, segundo a Metsul, o meteoro foi visto no céu da Grande Porto Alegre, litoral norte, regiões central, sul e oeste aqui do estado. Alguns especialistas dizem que nada mais é do que lixo espacial na atmosfera, isso por causa da característica de ter cruzado bem devagar. Mas o fato, né, é que se trata de uma imagem muito rara, muito bonita. Essa imagem foi vista por aqui e sorte então de quem viu e fez o seu pedido, né, Ediene? Pois é, a gente conseguiu ver esse meteoro. Quem conseguiu ver, eu não vi, infelizmente. Porque o céu estava bem limpo aqui na capital gaúcha, né, Luciane? E deve continuar assim o tempo? Pois é, Ediene, e vai continuar sim o tempo. A previsão para hoje é de dia ensolarado, uma noite de céu estrelado, com algumas nuvens, mas olha, acho que não vai ofuscar aí a beleza, né, de mais uma noite de lua cheia, que por sinal, há pouco, estava dando um belo espetáculo aqui na beira do Guaíba. Estava uma enorme lua cheia, meio amarelada, estava refletindo ali nas águas do Guaíba. A gente tem umas imagens belíssimas, ou seja, quem acordou
acordou cedinho hoje, viu esse belo espetáculo depois aí do meteoro de ontem à noite, né? Bom, a previsão para hoje, então, é de dia ensolarado. O dia está começando a sexta-feira com céu muito limpo, nenhuma nuvem no céu aqui da capital e temperatura amena. Agora faz 18 graus, mas preparem-se porque a temperatura vai subir ao longo do dia, mais um dia muito quente. Máxima prevista de 31 graus. E a frente fria que tenta avançar sobre o estado, ela é bloqueada por essa forte massa de ar quente que está aqui sobre o Rio Grande do Sul e que vai influenciar muito pouco, então, a capital. Por enquanto, nada de previsão de chuva forte, né? No máximo, um aumento de nuvens no fim do dia de hoje e uma pequena chance de pancadas de chuva. O fim de semana vai ter sol, mas um pouco mais de nuvens. Mínima no sábado e no domingo de 17 graus e máxima de 29. Na segunda, a chuva pode retornar ao longo do dia, mas nada de grandes volumes e nada também de frio por enquanto, Ediene. Obrigada, Luciane. Uma belíssima imagem da lua registrada aí pelas lentes do nosso colega Dagoberto Rocha. E a chuva parou há mais de 10 dias, mas cerca de 200 pessoas seguem fora de casa em Alvorada. O Arroio Feijó ainda não baixou completamente. Quem conseguiu voltar encontrou um cenário de destruição e agora busca forças para recomeçar. A água ainda toma conta do pátio. Dentro da casa, o momento é de muito trabalho. O barro é retirado aos poucos e João Pedro verifica o que sobrou. Alimentos e móveis terão que ir para o lixo. Eu continuo e insisto pela minha mãe, que tem 76 anos, e se não fosse ela, não estaria aqui hoje limpando, lavando e tendo resistência. Ela não tem mais resistência para essas coisas. Marisa conseguiu, com a ajuda de amigos, remover o barro. A casa, que chegou a ter água na altura da janela, tem ainda a marca do estrago nas paredes. Toda a família, 6 pessoas, ainda está na casa de parentes e se prepara para voltar. É muito triste tu ver uma vida inteira que tu construiu indo água abaixo. Mas eu sei que o pai está lá em cima, ele está olhando por nós e eu tenho certeza que ele vai dar força para a gente. Nesse bar, os prejuízos ainda nem foram calculados. Os proprietários só pensam em retomar as atividades. São 2 famílias que dependem daqui, né? A minha família, que o meu esposo é o proprietário, e o funcionário dele, que também depende daqui. Andando assim pela rua, a gente tem uma noção do estrago provocado pela enchente. Em frente às casas, as famílias colocam tudo que foi danificado pela água. Aqui, por exemplo, tem colchão, poltrona, armários. Também, ao lado, na outra casa, a gente consegue ver ali na frente sofás. Todo material que não pôde ser aproveitado e de bens que se transformaram em lixo. 5 bairros foram atingidos em Alvorada. 11.700 pessoas foram afetadas. 2.911 ficaram desalojadas e 197 ainda continuam fora de casa. Pois é um difícil recomeço. E quem puder e quiser ajudar os moradores pode levar doações até o ginásio municipal, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 3.290, no centro de Alvorada. Os itens mais necessários são materiais de higiene e limpeza, fraldas descartáveis, alimentos não perecíveis e lenços umedecidos. A Corsã vai ter que dar descontos na conta de água a todos os moradores de Alvorada e Viamão. A população ficou pelo menos 6 dias sem abastecimento por causa das chuvas. Em Gravataí e Cachoeirinha, a medida vale somente para os bairros atingidos pela falta do fornecimento. A decisão é da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados, a AGERGS, e foi anunciada ontem. O desconto da tarifa residencial varia entre 25% e 30%. Já para as empresas, as contas devem ficar entre 10% e 20% aí mais baratas. Em Alvorada e Viamão, o benefício, o desconto, já virá na conta de setembro. Já em Gravataí e Cachoeirinha, só lá na conta de outubro, porque ainda será necessário um levantamento dos bairros afetados. E começa hoje a vacinação em massa contra a meningite em Cachoeirinha. O Ministério da Saúde tomou a decisão depois da confirmação de mais uma morte pela doença na cidade. Vão receber a dose todos os moradores que têm entre 1 e 19 anos. A medida foi anunciada depois da confirmação da morte de um menino de 8 anos. Há algumas semanas, o município decretou situação de emergência devido a um surto da doença. A cidade registrou 4 casos e 2 mortes. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, este ano 13 pessoas morreram por meningite no Rio Grande do Sul. No ano passado foram 3.
A vacinação começa às 9 horas da manhã em 17 postos de saúde. E olha, uma adolescente foi vítima de bala perdida durante um tiroteio em uma das regiões mais violentas de Porto Alegre. Foi na noite passada. Cássio Zeiman. Olha, Jenny, tudo começou no início da noite passada, quando 2 homens e uma motocicleta passaram atirando por uma rua aqui do bairro Santa Teresa. 5 adolescentes foram baleados. Ingrid Ellen dos Santos Borges, de 15 anos, que estava em uma parada de ônibus, foi atingida por um tiro na cabeça e morreu na hora. Revoltados, os moradores da Vila Cruzeiro resolveram protestar. Cerca de 80 pessoas atearam fogo em pneus e montaram barricadas, bloqueando ruas da região. A tropa de choque da polícia precisou ser acionada para normalizar a situação. Obrigada, Cássius. A insegurança no centro de Porto Alegre. As pessoas que circulam pela região estão assustadas. Segundo a Brigada Militar, os assaltantes estão atrás, na maioria das vezes, de aparelhos celulares. Ontem nós mostramos no programa uma vítima que fez um alerta nas redes sociais, divulgando o momento em que foi atacada por 3 criminosos. Pois este jovem conversou com a nossa equipe. Acompanhe. Enquanto atravessa a rua, o jovem já está sendo observado. Logo, os 2 rapazes se aproximam e empurram a vítima contra a parede e um terceiro comparsa se junta ao grupo. Depois de pegarem o celular e a carteira, saem caminhando. Quanto tempo tu trabalhou para conseguir adquirir as coisas que foram roubadas? 3 a 4 meses. E foi levado em quanto tempo? Menos de 1 minuto. Essa sensação de revolta e impunidade se não conseguir um policial para te ajudar. Partiu da vítima a divulgação das imagens para tentar alertar quem passa pelo centro. Ficar sempre alerta, né? É perigoso, né? Preciso tomar providências no sentido mais amplo. Educação, cuidado com as pessoas. De acordo com o comandante do 9º Batalhão, foram 44 ocorrências de roubos semelhantes na mesma região do centro e 16 prisões no último mês. São em torno de 3 a 4 que efetuam um roubo. Um deles desloca até proximidades do camelódromo para fazer a venda. Esse que compra, ele já leva ali em algumas bancas que são localizadas ali dentro daquelas galerias para fazer o desbloqueio do celular. Já volta para a rua para o vendedor. O grande desafio da Brigada Militar é lidar com o desdobramento desses roubos. Há muita demanda por produtos mais baratos. Muita gente quer pagar menos e não se importa que o celular, por exemplo, não tem nota fiscal ou procedência, mas está comprando produto roubado. E receptação também é crime. Tem pessoas da sociedade nossa que vão lá e compram esse produto. Esse que é o mais importante. Só há o crime porque alguém o fomenta, e quem o fomenta é aquele que compra, que é tão criminoso quanto aquele que vende. Exatamente, só existe o crime porque tem gente que compra esse celular roubado. E um assaltante foi espancado justamente ali no centro de Porto Alegre ao tentar roubar uma idosa. Veja as imagens. O caso aconteceu na esquina das ruas Vigário José Inácio e Riachuelo. Segundo a Brigada Militar, o homem que aparece sendo agredido foi capturado por pedestres depois de furtar uma corrente e um pingente de ouro no valor de R$3.000. A polícia foi chamada para conter a confusão e o suspeito foi levado para a delegacia. Você sabia que cada preso custa aproximadamente R$3.000 por mês aos cofres públicos? No Brasil, 120 mil poderiam ser liberados, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Para diminuir a superlotação dos presídios, a Justiça aposta em um novo método. Todas as pessoas detidas em flagrante vão passar por uma audiência, que vai definir se elas devem ou não ir para a cadeia. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, esteve em Porto Alegre e participou da primeira audiência de custódia aqui do Rio Grande do Sul. Em até 24 horas depois da prisão em flagrante, o magistrado determina se ela se justifica ou não. Porque, às vezes, se colocar alguém sem antecedente criminal no sistema carcerário, alguém cometeu um furto, um pequeno delito, o que acontece? Ele, inevitavelmente, ele vai ser arregimentado pelas pessoas que controlam as gangues dos presídios. E ele vai sair, infelizmente, muito pior que entrou.
A audiência de custódia também avalia se o suspeito teve os direitos respeitados durante o tempo em que ficou detido. Além do Rio Grande do Sul, São Paulo, Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo também realizam audiências de custódia. A ideia é reduzir a superlotação nos presídios, dando liberdade provisória para aqueles suspeitos que são considerados menos perigosos. Nós temos hoje, infelizmente, 600 mil presos no Brasil. Somos o 4º país que mais encarcera no mundo, depois dos Estados Unidos, China e Rússia. E o pior disso tudo é que 40% dos presos são presos provisórios, que ficam em média no Brasil cerca de 4 ou 5 meses presos sem terem contato com o juiz. Nessa quinta-feira, na primeira audiência de custódia no estado, um homem detido em flagrante por furtar um carro foi liberado da prisão. Ele foi considerado réu primário e, como não cometeu um crime violento, terá apenas que se apresentar 2 vezes por mês à justiça e não pode sair de Porto Alegre. É importante a gente falar para a sociedade que está preocupada, porque seria a soltura de presos, né? Sem, digamos assim, sem o maior critério, que isso não vai acontecer, porque essa pessoa que vai ser solta na audiência de custódia é a pessoa que seria solta automaticamente no seu interrogatório perante o magistrado. Então, o que nós estamos fazendo simplesmente é antecipar essa soltura, garantindo o direito da pessoa acusada, que é um direito constitucional. Pois é, com todo respeito aí ao defensor público, eu não posso concordar com uma medida dessas. Para evitar a superlotação do presídio, a gente libera as pessoas que cometem delitos. Ok, são delitos de menor potencial ofensivo, mas são delitos sim. 7h15. Começam hoje no Arroio Dilúvio as obras para reconstruir a estrutura de contenção que desmoronou no dia 13 de julho por causa da chuva. Foi entre a Avenida João Pessoa e a Santana. Um trecho da ciclovia teve que ser isolado. Estas são imagens da época em que aconteceu o incidente. Primeiro, todo o material ali vai ser retirado. Depois, as estruturas conhecidas como taludes serão reconstruídas. Os trabalhos estão orçados em R$ 283 mil e devem durar aí 90 dias. 7h16, vamos falar de futebol. O Grêmio vai ter desfalque amanhã no jogo contra o Fluminense no Rio. As informações com César Fabres. Tudo bem, Ediene? O Grêmio que treinou mais uma vez no CT Presidente Luiz Carvalho. A primeira parte foi liberada para a imprensa, mas a segunda, onde o técnico Roger colocou o time que deve enfrentar o Fluminense no sábado às 18h30 no Maracanã, aí não, com portões fechados e mantém o mistério. Até porque ontem foi divulgado também uma notícia interessante, que os torcedores do Grêmio lamentam. A ausência do meia Giuliano, ele que teve uma lesão na coxa esquerda, está fora do jogo contra o Fluminense. Mas os jogadores não querem só se preocupar com o Ronaldinho Gaúcho. Tem outros atletas aí que chamam a atenção também na parte ofensiva do clube carioca. Se você for jogar de fato contra o Fluminense, de estrear num Maracanã lotado, com o Ronaldinho Gaúcho do outro lado, Fred também, um centroavante importante, como é que você está projetando isso neste momento, William? Da melhor maneira possível, né? A gente não escolhe a hora para estrear, a gente tem que estar preparado, tem que estar treinado, que a qualquer momento a oportunidade pode chegar. Então, vai ser uma ótima oportunidade, como tu falou, e se realmente o Roger escolher por mim, vou procurar dar uma melhor para o time. O Grêmio que briga diretamente também com o Fluminense pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Com as informações do Grêmio, direto do CT Presidente Luiz Carvalho, César Fabres. Tchau, tchau, Ediene. Obrigada, César, pelas informações. Já o Internacional joga aí no próximo domingo contra a Chapecoense no estádio Beira-Rio, às 16h. O Viva Linda na Praça de O Boticário está trazendo a beleza para as praças e parques de Porto Alegre. São ações gratuitas voltadas especialmente para nós, mulheres gaúchas, em um espaço para se divertir, conhecer pessoas e ficar ainda mais linda. Não é incrível? Então vem aproveitar momentos de bem-estar com massagem, slackline, maquiadoras, água para chimarrão e um ambiente incrível que vai inspirar você. A próxima parada do projeto será no Parque Germânia, amanhã e no domingo, nos dias 1º e também dia 2 de agosto. O Boticário, aqui a vida é linda. Imagina você juntar durante anos todo tipo de lixo reciclável. Pois é, um morador de Itabaí fez exatamente isso.
Mas tudo o que foi arrecadado não ficou guardado em um galpão ou jogado ali em um pátio. Com muita criatividade, ele transformou em um shopping, o Shopping da Sucata. Fica em Itabaí, na região metropolitana. Se você gosta de objetos antigos, está no lugar certo. Quem olha de fora se impressiona. Paredes de estruturas feitas de material reciclado. Milhares de garrafas PET. Mais de 100 mil garrafinhas de plástico. O Shopping da Sucata tem raridades que pouca gente imagina. Coisas de ferro, plástico e até tecido. Mas o destaque maior fica para as invenções de seu Eduardo. Nós fizemos essa imagem com 2 escadas e Jesus tem 2 escadas. Se um não quiser salvar o outro, na medida que subir na escada, ele te abaixa a escada. E temos aquela grutinha aqui do lado, onde tem um barquinho que anda a Nossa Senhora dos Navegantes. O globo de garrafas PET tem 4 andares. Visitar a estrutura é se aproximar da fé deste inventor. E assim, é todos os dias que nós temos surpresa, não é de um jeito ou do outro. Eu digo assim, para mim não tem dinheiro que pague pelo dom que Deus me deu. A imaginação de seu Eduardo parece não ter limites. Por todos os lados do shopping, os visitantes se deparam com obras exóticas, onde a reciclagem é a marca registrada. Para muita gente, o Shopping da Sucata pode parecer um lugar estranho, coisa de outro mundo, mas visitar o espaço, fazer compras e ouvir as histórias desse homem simples e trabalhador garante boas surpresas. E continua a programação que marca os 109 anos do nascimento do poeta Mário Quintana. É hora da agenda cultural O Boticário. Nesta sexta, ao meio-dia, tem a reprodução da entrevista de Mário Quintana à jornalista Ivete Brandalize, em 1990. Às 2h30 da tarde, tem visita guiada. E às 8 da noite, acontece um sarau elétrico com muita música. Amanhã, a partir das 2 da tarde, tem sarau poético no mezanino da Casa de Cultura. E às 7 da noite, a peça Transe Poesia. E hoje tem mais presente para quem nos assiste. Ingressos com acompanhante para assistir a Carrossel, o filme, o longa-metragem com os personagens da novela aqui do SBT-RS. O filme já está em cartaz nos cinemas e conta a história da viagem de férias da turma da professora Helena. Os alunos vão para um acampamento, onde participam de uma gincana muito animada. Só que 2 vilões chegam aí para atrapalhar tudo. É divertido demais e você não pode perder. Por isso, hoje, quem assiste ao SBT Rio Grande de Manhã pode ganhar ingressos de presente. Prepare o telefone. Os 2 primeiros telespectadores que ligarem para a nossa produção levam um par de ingresso para assistir ao filme de segunda a quarta-feira, enquanto ele estiver em cartaz. Prontos? Anotem o número 3230-5244, 3230-5244, código de área 51, telefone liberado a partir de agora e boa sorte! Eventos culturais movimentam o pequeno distrito de Vale Vêneto. Música e gastronomia são destaque neste fim de semana na região e você vai ver depois do intervalo. SBT Rio Grande Manhã. Oferecimento. Estamos de volta ao vivo, 7h27, em Porto Alegre, faz 18 graus. Há 30 anos, Vale Vêneto, a 45 quilômetros de Santa Maria, é sede de 2 eventos simultâneos que misturam música, natureza e gastronomia. O Vale lembra a região do Vêneto, no norte da Itália, de onde vieram os imigrantes em busca de um futuro melhor. Um ponto turístico importante é o Morro do Calvário, onde foi construída uma via sacra que termina com uma visão privilegiada do vale. O lugar recebe por 8 dias milhares de visitantes. Boa parte deles professores e alunos de diversos países que participam do Festival Internacional de Música.
Ana Paula é argentina e pela primeira vez está no Brasil para participar das apresentações que acontecem todos os dias e são abertas ao público. Me gustou muito como experiência para minha vida profissional a futuro e hoje como estudante. O festival também oportuniza que alunos da Universidade de Santa Maria sejam selecionados para um intercâmbio na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. O coordenador artístico do festival e professor da faculdade americana convida anualmente os melhores instrumentistas do mundo para participarem do evento. E, ao mesmo tempo, trazer essa informação de cada dos países, de diferentes culturas. A expectativa é de mais de 20 mil pessoas visitando o Vale durante o evento. E os turistas também não vêm só Vale Vêneto, eles andam pelos demais municípios da Quarta Colônia. Fazendo festa e com música, na Quarta Colônia e principalmente aqui em Vale Vêneto despertou para um desenvolvimento. E o fim de semana deve ser de sol na maioria das regiões, mas tem uma frente fria vindo do Uruguai. E, Luciane, como essa frente fria aí pode trazer chuva? Olha, Ediene, só deve trazer mesmo umas pancadas esparsas de chuva ali na região da fronteira, porque essa frente fria não consegue avançar muito, já que a gente tem uma massa de ar quente bem densa, né, sobre o estado, causando um certo bloqueio. Bom, hoje, como a gente vai poder ver aí no mapa, o sol deve predominar em todas as regiões, aumenta a nebulosidade apenas à tarde no oeste, na campanha e no sul, onde a gente pode ter essas pancadas esparsas de chuva. O dia começa com temperaturas mais amenas, um pouco de nevoeiro, mínima de 15 graus em Torres, máxima de 28 em Uruguaiana. Amanhã vamos ter mais um dia de sol, mas as nuvens vão aparecer um pouco mais. Vai ser um fim de semana com cara de verão. A temperatura segue acima da média, mínima de 14 em Gramado, máxima de 28 em Santa Maria. É bom, quem quiser curtir aqui o fim de semana na orla do gasômetro, ela voltou a estar à disposição porque as águas baixaram. Um ótimo fim de semana para você, Ediene, e até segunda às 7h20 da noite. Obrigada, Luciane. Até segunda. Ótimo fim de semana. O SBT Rio Grande de Manhã termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Aproveite o fim de semana. E a partir de segunda-feira, a gente se encontra em novo horário, às 7h20 da noite, logo depois do Chaves. É a estreia do SBT Rio Grande, segunda edição. Eu espero você. Até lá.